Esse ano do Corinthians foi uma gangorra, né, de sentimentos, tanto de coisas acontecendo também, tanto fora dos gramados ali, que é algo que é inegável, que isso acaba refletindo no campo. A gente falou de impeachment, a gente falou de dívidas, a gente falou de Neoquímica Arena, a gente falou de troca de treinador, e isso acaba, de certa forma, é evidente que isso mexe com o Corinthians. O Fagner, pelo peso da história que ele tem, ele é uma peça importante ali dentro, até para organizar um pouco dessa casa, e eu acho que por isso que aconteceu essa renovação, independente de quem chega, independente da opção que o Ramon faz ali para manter ou o Fagner ou não. Por isso que eu entendo que este momento de agora, com o Corinthians um pouco mais organizado, com o Corinthians que teve uma virada de chave ali no momento na temporada, com o Yuri Alberto voltando a jogar, com o Memphis, com torcida, conseguindo classificar para a Libertadores. Por isso que eu entendo que o momento do Fagner sair agora é um momento bom para ele. E lembrando que vai reencontrar o Cássio no Cruzeiro também, né? Pois é, mas você deve ter conversado nos bastidores. Aliás, Michel, você acha que esse Corinthians, de Memphis Depay, de Garro, que para mim é o grande maestro do Corinthians e foi um dos principais responsáveis pela ascensão do Corinthians na temporada, de Yuri Alberto jogando tudo, esse Corinthians briga por títulos, por coisas maiores no ano que vem? Coisa boa falar de Corinthians sem ter corintiano aqui, velho. O Renan até falou que foi um Corinthians horroroso. Mas foi um Corinthians horroroso. No começo, na verdade, assim, a gente até comentou isso aqui no programa. Eu acho que o Corinthians, ele acabou o ano sendo o time dos clubes paulistas com o melhor futebol. Isso, Bidu. Perdão. São bons atletas, jovens, estão em formações. Mas eu acho que para você ter um elenco, eu acho que para dizer assim, briga por título, até porque vai jogar uma pré-Libertadores e tudo mais, eu acho que tem que sempre melhorar. Só que lógico, o Corinthians ele vem forte, acaba o ano muito forte, com um elenco que demonstrou uma força gigantesca pela situação do clube, que passou o ano todo na zona de rebaixamento. A gente, muitas vezes aqui, falando sobre o Corinthians, a gente não acreditava, eu fui um mesmo que não acreditava de coração. Mas você citou aí atletas que foram referências nesse final de temporada, né? O próprio Yuri Alberto, que não vinha bem, que acabou deslanchando e acabando o ano como um dos artilheiros aí no Brasil. O próprio Garro, que é um maestro. O Memphis, que chegou... que muda o patamar. Que muda o patamar e eu acho que ainda ele acaba o ano não em alto nível. Forma, né? Muda o patamar. Então eu ainda acho que ele pode render muito mais. E isso dá mais força ao time do Corinthians para o ano de 2025. Mas eu acho que o Corinthians tem chance sim. Mas precisa melhorar um pouquinho mais. E aí, Robson Morelli, Michel Bastos ali deu aquela driblada, jogou pro fundo, cortou pro meio, tocou, né? Ficou ali. E jogo que segue, né? Isso, jogo segue. Agora eu quero saber... Fala. Eu acho que é a primeira vez que eu falo do Corinthians e ninguém retruca, ninguém é contra mim do que eu falei. Eu tava aqui só esperando um pouquinho. Não, deixa eu ver aí pra mim já tá ótimo. Eu terminei a minha fala e ninguém foi me contrariou. Agora eu quero saber de você, Robson. Depois desses dribles de Michel Bastos, Corinthians vai ganhar algo em 2025 ou não? Então, ele acaba bem a temporada, mas tem muito time na frente, né? Sim. No Campeonato Paulista, ele não vai ter o menino do meio de campo, o Breno Bidon, que vai servir a seleção sub-20 no Sul-Americano da Venezuela. Então, dos 12 jogos da primeira fase do Paulistão, o menino vai perder 10. A gente precisa saber essa fase do Yuri, a gente já viu as duas fases do Yuri, né? A gente já viu a fase boa e a fase ruim, agora ele está na boa. Vai continuar? O Memphis eu acho que tem potencial para crescer, porque ele ainda está ali recuperando a forma física, conhecendo o Brasil, então acho que tem. O Garro é um cara que acabou muito bem. Então, assim, tem um time, o Corinthians tem um time, eu acho que essa é a notícia para o corintiano. Agora, tem gente na frente, o Palmeiras no Paulista está melhor, o São Paulo para mim está melhor do que o Corinthians no Paulista. E aí se você... Hoje é meu dia, deixa eu aproveitar. E aí, Lud? Acho que organizar os bastidores do Corinthians, Ixi, mas aí que é difícil. uma coisa muito difícil, mas acho
que a gente não pode ignorar isso, né? É uma questão que o Corinthians sempre vai ter que lidar e sempre vai acabar interferindo de alguma maneira no clube. Eu acho que essa seria a missão impossível pro Corinthians e também acho que aproveitar melhor a base, principalmente na questão das laterais, né? Que eu acho que é um desejo até do Augusto Melo em subir uma molecada, em dar uma oportunidade melhor e agora pode sonhar com coisas melhores pro ano que vem. Nessa temporada teve uma virada de chave ali do Corinthians, que eu acho que foi muito importante para terminar esse ano com um horizonte melhor. Mas quando você fala de organizar os bastidores, a torcida se juntou para ajudar a pagar o estádio. Começando por aí, como é que consegue resolver os bastidores e com todos os campeonatos em andamento? Ninguém vai parar, né? Mas a gente vê um horizonte, eu acredito que o Corinthians começa o ano, como vocês disseram, muito melhor, muito melhor. Você acha, Michel, que a base tem que ser mais bem aproveitada pelo Corinthians? Não só no Corinthians, eu acho que a base, vários times, né? Ela tem que ser aproveitada em todos os clubes, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que o Corinthians, nesse período, ainda mais num período financeiro drástico, seria muito importante eles poderem revelar e trazerem da base do próprio clube jogadores que performem, que possam estar ajudando. Seria essencial, até para um futuro, né? Uma futura venda. Então, isso é importantíssimo. Seria uma prioridade? Deveria. Não seria? Deve, com certeza deve. Então, acho que talvez seria um momento, uma oportunidade de você ir lá e lapidar e buscar jogadores de base que possam estar agregando tecnicamente e talvez no futuro financeiramente. A gente tem também o Léo Maná, por exemplo, da base do Corinthians, pouquíssimo aproveitado, e agora com a saída do Fagner, lateral direito, pode ser, né, Robson, que seja um dos jogadores a serem mais observados pelo Ramon, a ter mais tempo de rodagem. Eu penso que o Ramon, nessa temporada, estava com uma batata quente danada, né? Que era tirar o Corinthians lá da parte inferior da tabela do Brasileiro. Nas Copas, o Corinthians até que jogava bem e avançava. Mas no Brasileirão, não conseguia. E ficou muito tempo lá embaixo. O treinador, quando fica lá embaixo, ele não vai pôr o menino para jogar. Ele vai pegar os seus melhores, os seus mais experientes, os seus veteranos, os caras que não vão afinar. A base também, quando entra numa roubada, joga essa fogueira aí, acende essa fogueira aí. Mas tem um peso. É que eu vi que rolou uma videochamada aí, né? Será que a gente vai falar francês aqui? Será que vem aí o Pogba? O Pogba é um sonho, né? Mas é um sonho distante. Agora sim, o Corinthians, de fato, me parece que está saindo atrás dos outros concorrentes no mercado. Mas muito por uma questão de caixa também, de realidade financeira do clube, né? Não dá para fazer grandes aventuras de acordo com a realidade que o Corinthians tem. Precisa pagar muitas dívidas, não só da Neoquímica Arena, né? E aí, como explica isso, Michel, para o torcedor? Como é que fala, olha, a gente vai começar 2025 com o mesmo time, não vamos contratar ninguém, não tem muita expectativa, o dinheiro está curto. Mostra a conta bancária pro torcedor. E o torcedor vai falar, não, beleza, tá tudo certo. Mas acho que o torcedor, o Corinthians fez um esforço gigantesco mesmo com os problemas, trazendo o próprio Memphis no final, onde a gente discutiu muito isso. A gente fala de um Pogba para o próximo ano. Seria um ótimo nome para o Corinthians? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Até um jogador que, independente do seu problema de doping e tudo mais, um jogador campeão do mundo, passou por inúmeros clubes como Juventus, Manchester United, enfim, seria uma grande contratação pro clube. Se vai vir, eu vou atrás. Mandou uma mensagem para ele, não? Não, eu não tenho o contato dele, mas conheço muita gente lá na França que tem contato e até então nada. Mas seria pro Corinthians espetacular, até porque independente de ele estar um certo tempo inativo, sem poder jogar, mas é um jogador novo, é um jogador que tem um potencial gigantesco e para o futebol brasileiro seria espetacular. Eu gostaria de vê-lo no São Paulo, por exemplo. E aí, Robson, assim, a gente brinca muito do Pogba, mas ele realmente parece que demonstrou um interesse gigante em estar aqui no Brasil, ou pelo menos está muito tempo sem jogar. Aí tem toda aquela questão, é o sonho. Aí esse cara vem aqui para o Brasil, não dá para cornetar ele com um mês, não dá para cornetar ele com 2 meses. Ele não estava sem jogar, ele está muito tempo sem jogar. E aí o torcedor vai cobrar.
Como é que fica essa situação? Mas o procedimento, Renan, é o mesmo do Depay. Depay. É o mesmo do Depay. Chega, mas olha, o Depay ainda estava jogando. Começa a treinar, vê como é que é. Mas eles se cuidam, né? Assim, não é um cara que vai chegar... Não, e desculpa, mas é um atleta que não está inativo por lesão, por exemplo. Sim, ele sim. teve um período pelo doping, ele fisicamente deve estar se mantendo muito bem. Eu acho que o único problema seria mais o fato de você não estar jogando, né? Você ganhar ritmo, você ter ritmo de jogo, que isso pra gente é importantíssimo, né? Ritmo, posicionamento, porque quando você para de jogar, por exemplo, por uma lesão e tudo mais, lógico que você tem esse período de tratamento, de recuperação, mas aí depois tem o processo de você voltar ao ritmo de jogo, que é importantíssimo numa volta. Então, mas seria muito maravilhoso. Mas é muito mais fácil né? Pro Brasil também, né? Pro futebol brasileiro, né, Robson? Acho que seria um marketing legal pra gente aqui. Demais. O futebol brasileiro tá pagando igual a Europa. Então, assim, não seria um problema. Não seria um problema, né? Para um ou para outro, consegue-se fazer essa engenharia financeira e paga. Ele é um jogador que tem ali o Memphis Depay ligando, vem pra cá, a gente vai se divertir aqui no Brasil. Isso tem peso na carreira do jogador, na amizade do jogador, na vida do jogador. A gente vai se divertir aqui no Brasil, jogando bola, conhecendo o Brasil. O Memphis faz uma coisa que eu acho sensacional, que é conhecer o Brasil. Ele vai pros guetos, ele vai pra música, ele vai pras cidades. Ele vive a experiência completa. Então eu acho legal isso. O Pogba tem essa cabeça também. Parece né? que sim, tem né? essa cabeça. Agora, eu acho que ele tem mercado na Europa. Apesar de todos os problemas do doping, eu acho que ele tem mercado na Europa. Não só na Europa, né? E aí, assim, quer vir? Depende dele. E talvez a gente também tem que tirar um pouco da cabeça, virou a temporada, tem que comprar 5 e se não comprar, o time não vai performar. Eu acho que talvez o Corinthians esteja entendendo, olha, precisamos de um ou de outro, mas o nosso time acabou bem. A gente contratou o ano inteiro e o Corinthians contratou o ano inteiro. Né? Então, talvez o Corinthians esteja pronto com esse elenco, com uma peça aqui, outra peça ali. Mas de acordo com a realidade do clube, né? De acordo com o passinho do clube, sim. né? Vendo as imagens assim, não tem como a gente falar que o Pogba não é um craque, né? É só golaço, jogada, é um estilo diferente de jogador, alto, técnico, enfim. Só que sabemos também que a sequência dele, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente estava aqui, a minha voz da consciência me soprou, uma sequência que ele teve maior de jogos, a última grande sequência dele foi em 2022. Aí é toda uma questão de adaptação, de como é que vai performar aqui, de como que encaixa esse time, de como encaixa o futebol dele no time. O futebol ele tem inegável, mas aí é todo um processo. E aí tem uma outra questão, vale a pena para o Corinthians, inclusive financeiramente? Acredito que sim, mas não acho que é a realidade do Corinthians hoje. Então, mas esse vale a pena, esse dinheiro viria de onde? Não é do Corinthians. Teria de ser aí essa engenhosa. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta de milhões agora. É o famoso veja bem, né? Vamos ver. É o famoso veja bem, né? Mas o futebol abriu uma janela nova de investimento, que é o dinheiro das casas, das sites de apostas. Esse dinheiro não existia no futebol brasileiro. Esse dinheiro passou a existir com o patrocínio como era antigamente e agora esse dinheiro dá um salto, né? Esse negócio dá um salto porque os clubes estão exigindo nos contratos, olha, parte do investimento vai ser para comprar jogador. Sim. O São Paulo fez isso, o Corinthians fez isso, o Palmeiras vai fazer isso. Então é uma nova modalidade de dinheiro que não existia. Michel, não existia. Que permite a gente estar aqui debatendo o Pogba no Corinthians. Que permite o Pogba no Corinthians, Oscar no São Paulo, o Depay no Corinthians, porque é um dinheiro que vem da patrocinadora. Então aí, é uma nova janela. Michel, o que é mais difícil, você que jogou, para um jogador como o Pogba se adaptar no Brasil? Porque a gente está falando de, tudo bem, calendário. 2 anos... O quê? Desculpa. Calendário? Jogar 70 partidas. Calendário é muita coisa. Uma das coisas que ele vai ter que é o calendário brasileiro. Né? Eu acho que o calendário brasileiro é muito difícil. Pra você ter em noção. 2025 vai ser pior. Então, para você ter noção, e é muito, isso é fato, né? Eu joguei durante 15 anos, eu não tive nenhuma lesão muscular na minha carreira. Eu volto pro Brasil
devido às viagens, jogos um em cima do outro, toda a logística, pouco tempo de recuperação, eu fui ter minha primeira lesão muscular aqui no Brasil. Então, isso que eu já tinha jogado antes. Então, você tem que se adaptar a esse calendário que é difícil, é muito difícil. Talvez você montar um programa para esse atleta, não sei como a logística que é montada, mas normalmente um atleta como ele vai querer jogar, vai querer mostrar ainda mais. O Memphis, ele acabou chegando, entrando aos pouquinhos, no final acabou jogando. Acho que, se eu não me engano, ele só não podia jogar... não foi inscrito. Ele não conseguiu ser inscrito. Mas tem uma péssima informação, porque o calendário não vai mudar. Não vai mudar, só que ano que vem ele pode jogar todas as competições. Então, assim, o calendário é complicado. Para quem, ainda mais para um jogador que não é acostumado, pode atrapalhar, mas é algo a se adaptar. Mas a cobrança da torcida é grande, porque você tem um nome de peso como o Pogba no time... Que vem para ser protagonista. E o time começa a ascender junto dele, como é que você vai falar? Eu preciso poupar um jogador ou então certeza vai se machucar? Assim, o atleta, normalmente ele, ainda mais se... ele vai querer jogar, ele vai querer performar, ele vai querer mostrar. E é difícil Mas tem uma coisa nascendo, Michel, desculpa, que é a gestão da carreira. E isso está muito nas mãos dos fisiologistas dos clubes e do treinador. O Abel faz muito isso. Ele gere a minutagem, a carreira do jogador. O jogador não entende porque quer jogar sempre, o Michel tem razão. É assim que funciona. Quero jogar todas, mesmo não conseguindo, não podendo. Mas isso está crescendo no futebol brasileiro, com resultados. O Palmeiras faz isso e o Palmeiras ganha títulos. O Flamengo faz isso e o Flamengo ganha títulos. O Inter faz isso. São elencos mais inflados, são elencos maiores, são elencos onde você consegue ter peças de reposição que rendem tão bem quanto, né? O problema